E quanto ao sistema ou via de controle, hein? Olha só, quanto ao sistema ou via de controle, o controle de constitucionalidade pode ser concentrado ou pode ser difuso. Aqui, gente, é muito importante a gente entender com exatidão essa diferença, porque ela é fundamental para a gente entender tudo que eu vou falar daqui para frente. Olha só, galera. O que é o controle concentrado de constitucionalidade? E aí a gente chama também de controle abstrato de constitucionalidade ou pela via principal. Vejam só, esse é aquele controle de constitucionalidade realizado em determinadas ações cujo objetivo é justamente o próprio controle de constitucionalidade. Essas ações, elas são ajuizadas com esse objetivo, com o objetivo de proteger o ordenamento jurídico, com o objetivo de controlar a constitucionalidade. E essas ações são ajuizadas normalmente no órgão constitucional. Aqui no Brasil a gente vai ver que o STF não é propriamente um órgão constitucional apenas, mas é o nosso guardião da Constituição. Então vejam, gente, o controle concentrado de constitucionalidade é aquele que é ajuizado em um órgão específico, determinado ali pela própria Constituição, e a ação, o objetivo da ação é defender o ordenamento jurídico em abstrato. Vejam só, eu gosto de dar um exemplo aqui que é simples, mas ilustra bem. Imagine que existe uma lei e a lei diz o seguinte, ó, Fusquinha que bate em Mercedes não precisa indenizar. Então, olha, Fusquinha foi lá, bateu na Mercedes, poxa, coitado do dono do Fusquinha que bate em Mercedes, não precisa indenizar. Beleza, vem o Procurador-Geral da República e ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade, querendo declarar a inconstitucionalidade dessa norma. Olha, galera, ninguém está preocupado aqui com o dono desse Fusquinha. Ninguém está preocupado aqui com o dono dessa Mercedes. A preocupação dessa ação é com a proteção do ordenamento jurídico em abstrato. Ah, Gustavo, mas é claro que você está protegendo as pessoas. Claro, gente, mas eu estou dizendo que, diretamente, o objetivo principal dessa ação, aquilo que se busca com essa ação, não é proteger o dono do Fusquinha, não é proteger o dono da Mercedes. O que se busca primordialmente com essa ação aqui, com uma ação direta de constitucionalidade, com uma ADC, com uma DPF, com uma DI por omissão, é proteger o ordenamento jurídico em abstrato. É esse o objetivo aqui dessa ação, é isso que essa ação busca. A gente diz que essa ação ela é feita pela via principal porque a ação é ajuizada para isso. Não há um incidente aqui no processo, não. Essa ação é ajuizada buscando esse objetivo, proteger o ordenamento jurídico. E a gente diz que ela é abstrata porque eu não estou preocupado com fulano de tal, dono do Fusquinha, placa tal, e eu não estou preocupado com o cicrano, dono da Mercedes, placa tal. A minha preocupação aqui é proteger o ordenamento jurídico em abstrato. Bem, gente, esse é o controle de constitucionalidade concentrado, abstrato pela via principal. Mas existe também o chamado controle difuso de constitucionalidade. O controle difuso é aquele que pode ser realizado por qualquer juiz, depois eu vou aprofundar nisso com vocês, mas ele pode ser realizado por qualquer juiz e ele é realizado pela via incidental. Por que pela via incidental? Porque aqui, gente, não é o objetivo principal da ação. O controle de constitucionalidade é um incidente dentro deste processo. Como assim? Olha só, imagina que agora sim, o fulano de tal, dono do Fusquinha, foi lá e bateu no cara da Mercedes, no João, que era o dono da Mercedes. O João, alegando ofensa ao seu direito fundamental à propriedade, quer uma indenização contra o fulano de tal lá, dono do Fusquinha. Mas percebam, a única maneira para ele sair vencedor dessa ação é conseguindo a declaração de inconstitucionalidade da norma que diz Fusquinha que bate em Mercedes não precisa indenizar. Então o João vai lá, ajuiza a ação e ele pede o quê? A indenização. É isso que ele quer. Ele quer que o dono do Fusquinha lá indenize pelo prejuízo que ele causou.
Só que para ele conseguir isso, ele tem que abrir um incidente do processo, que é a declaração de inconstitucionalidade dessa norma. Então aqui, gente, o objetivo principal dessa ação não é a declaração de inconstitucionalidade dessa norma. Aqui o objetivo principal é a indenização, é a reintegração de posse, é a investigação de paternidade, é a cobrança. O objetivo aqui é outro dessa ação, mas para alcançar o objetivo, a parte tem que passar por esse caminho, que é conseguir a declaração de inconstitucionalidade da norma. Por isso que a gente diz que o controle aqui ele é incidental. O controle aqui é um controle concreto. Concreto por quê? Porque envolve os interesses lá do dono do Fusquinha e envolve os interesses lá do dono da Mercedes. Então aqui a gente está diante de um controle concreto. Aqui a gente está diante de um controle de constitucionalidade pela via incidental, porque é um meio para se alcançar um objetivo no processo, que é a indenização ou qualquer outro pedido que as partes tenham ali no processo, tá? Esse controle é difuso porque ele pode ser realizado por qualquer juiz. Então, qualquer juiz não pode julgar uma ação cujo objetivo primordial é o controle de constitucionalidade. Não, mas qualquer juiz pode julgar uma ação onde esteja presente o incidente de inconstitucionalidade. Agora que nós já vimos quais são os tipos de controle de constitucionalidade, vamos ver agora, gente, quais são os tipos de inconstitucionalidade. Lembrando a importância da gente entender, compreender, dominar, saber lidar com todos esses conceitos que envolvem o controle de constitucionalidade, para que na hora que a matéria apertar aqui, você tenha isso na sua cabeça de uma maneira muito tranquila. Olha só, gente, a inconstitucionalidade ela pode ser tanto por ação quanto por omissão. Então a gente tem inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por ação ocorre quando alguém pratica um ato comissivo, ou seja, ele age de forma contrária à Constituição. Toda vez que alguém age, cria uma lei, edita uma medida provisória, um decreto, quando ele age contra a Constituição, a gente está diante aí de uma inconstitucionalidade por ação. Mas é possível ofender a Constituição por ação, mas também é possível ofender a Constituição por omissão. A nossa Constituição de 88 ela é repleta de normas de eficácia limitada. Essas normas de eficácia limitada determinam que o Estado haja para dar plena eficácia a essas normas. Norma de eficácia limitada, gente, é aquela norma que não tem aptidão, não tem capacidade para produzir todos os seus efeitos sem a ação do Estado, sem que o Estado regulamente aquela norma. Aqui, a Constituição está determinando que o Estado haja num determinado sentido. E não só editando uma norma, mas criando verdadeiros programas de Estado para atingir o objetivo que a Constituição impôs, ali naquelas normas de eficácia limitada de princípio programático. Professor, não estou lembrando disso, então volta lá na matéria porque eu não posso falar disso aqui agora. Mas, gente, essas normas de eficácia limitada são aquelas normas que dizem que o Estado deve agir de uma determinada maneira. Quando o Estado não age, ele está ofendendo a Constituição por omissão, por não agir. E o Constituinte de 88 se preocupou muito com a inconstitucionalidade por omissão. Tanto que ele criou 2 instrumentos para combater a omissão inconstitucional. Ele criou a ADI por omissão, no âmbito abstrato, no controle concentrado de constitucionalidade, mas também criou o mandado de injunção para combater a omissão inconstitucional ali no plano concreto, ali no controle difuso de constitucionalidade. Mas calma que nós vamos falar disso com calma mais para frente aí no curso, tá? Olha só. Então a inconstitucionalidade a gente também pode ser por ação ou por omissão, tá? Vem comigo. A inconstitucionalidade também pode ser total ou parcial. O que é a inconstitucionalidade total? A inconstitucionalidade total ocorre, gente, quando toda aquela norma ofende a Constituição. Você não consegue salvar a norma. Ela é toda inconstitucional. A gente está diante de uma inconstitucionalidade total. Mas a inconstitucionalidade também pode ser parcial.
O que é isso? Quando, gente, apenas uma parte da norma fere a Constituição. Nesse caso aqui, você não precisa declarar toda a norma inconstitucional, basta que você declare inconstitucional aquela parte da norma que ofende a Constituição. Então, a gente está diante de uma inconstitucionalidade parcial. Aqui tem um conceito interessante que é o da parcelaridade. O que é a parcelaridade? A parcelaridade significa, gente, que no controle de constitucionalidade é possível a declaração de constitucionalidade de apenas uma parte de um artigo, de um parágrafo, de um inciso ou de uma linha. Então o STF, na hora que ele vai declarar inconstitucional uma norma, ele pode declarar só uma palavrinha da lei inconstitucional. É óbvio, né, que ele não pode pegar uma norma que diz não é possível fazer isso e declarar inconstitucional, não. Obviamente ele não pode fazer isso, porque ele vai estar invertendo o sentido da norma. Mas ele pode declarar inconstitucional apenas parte de um artigo, de um parágrafo, de um inciso ou de uma linha. Então aqui no controle de constitucionalidade, esse princípio da parcelaridade se aplica. Vamos lembrar que lá no processo legislativo, esse princípio não se aplica. O presidente da República, quando ele vai vetar um projeto de lei, dando um veto jurídico por entender que aquela lei é inconstitucional, ele tem que vetar o texto integral de um artigo, de um parágrafo, de um inciso ou de uma linha. Agora, aqui no controle de constitucionalidade, feito pelo Judiciário, nessas ações de controle de constitucionalidade, o Poder Judiciário pode declarar inconstitucional apenas parte de um artigo, de um parágrafo, de um inciso, de uma linha. É o princípio da parcelaridade se aplicando aqui. Bem, outros tipos de inconstitucionalidade que a gente tem que lembrar. Existe a chamada, gente, inconstitucionalidade por reverberação, também conhecida como inconstitucionalidade por arrastamento. O que é a inconstitucionalidade por reverberação ou a inconstitucionalidade por arrastamento? É aquele caso, gente, em que o Supremo declara inconstitucional uma norma, não porque foi pedida a declaração de constitucionalidade dessa norma, mas porque essa norma guarda uma relação de estreita dependência com uma outra norma, que essa sim, houve um pedido de declaração de inconstitucionalidade dela e ela foi declarada inconstitucional. Então o Supremo chega a essa conclusão, olha, eu não tenho como, já que eu declarei inconstitucional essa norma, eu não tenho como manter essa outra norma do ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela guarda uma estreita relação de dependência com essa aqui, que foi declarada inconstitucional. Então o Supremo declara inconstitucional essa norma e por arrastamento, por reverberação, ele declara inconstitucional essa também. Pensem, por exemplo, numa norma geral que traz toda a principiologia, todas as diretrizes numa área, por exemplo, de proteção do meio ambiente, do mico-leão dourado. Aí vem uma outra lei especificando, regulamentando, suplementando essa lei mais geral, mais principiológica, cheia de diretrizes. Aí o Supremo declara inconstitucional essa lei geral, falando, olha, toda essa principiologia, todas essas diretrizes que estão presentes aqui nessa lei geral são inconstitucionais. O que resta aqui ao Supremo fazer? Declarar inconstitucional também por arrastamento ou por reverberação essa outra norma. Por quê? Porque ela não existe sem essa. Então, elas têm uma relação de dependência entre si. E aqui o Supremo, então, vai declarar inconstitucionalidade por arrastamento ou reverberação. É interessante, gente, aqui, porque a gente aprende no processo civil que um dos princípios importantes lá do processo civil é o princípio da congruência. O que é o princípio da congruência, O juiz decide nos estreitos limites da lide. Quem diz para o juiz até onde ele pode ir é o próprio autor da ação, porque na hora que o autor faz o pedido, o juiz está adstrito àqueles pedidos. O juiz não pode julgar nem ultra, nem extra, nem infra petita, como a gente fala. Ou seja, ele não pode ir além, nem pode ir diferente e nem menos do que aquilo que o autor pediu.
Já aqui no controle de constitucionalidade, a gente percebe que há uma mitigação desse princípio da congruência. Por quê? Porque quando alguém ajuiza uma ação direta de constitucionalidade, o STF pode acabar declarando a inconstitucionalidade de uma norma que não foi objeto de impugnação no pedido, mas ele faz isso por arrastamento, ele faz isso por reverberação. Essa é chamada inconstitucionalidade por arrastamento ou reverberação. Outro tipo de inconstitucionalidade muito comum aí em provas e na doutrina também é a inconstitucionalidade progressiva ou normas ainda constitucionais. Esse é aquele caso em que a norma ainda é compatível com a Constituição, ela ainda permanece compatível com a Constituição por conta de circunstâncias fáticas muito específicas, ou porque, se ela for declarada inconstitucional, pode haver um agravamento do estado de inconstitucionalidade. Como assim, professor? Olha só, um melhor exemplo aqui é o artigo 68 do Código de Processo Penal. Esse artigo diz que compete ao Ministério Público ajuizar a chamada ação civil ex delito para as pessoas reconhecidamente pobres. O que é a ação civil ex delito? É aquela ação ajuizada para reparar os efeitos patrimoniais decorrentes de um crime. Bem, mas a gente sabe que quem defende os pobres em juízo no nosso país é a Defensoria Pública e não o Ministério Público. Então essa norma aparentemente é inconstitucional. Mas o STF disse que aqui a gente está diante de uma inconstitucionalidade progressiva. Por quê? Porque não existe defensoria pública no país inteiro, em todas as cidades do país. Então o STF disse, olha, onde não houver defensoria pública ainda instalada, o Ministério Público tem essa competência. Essa competência é compatível com a Constituição. Vejam que a gente está diante de uma inconstitucionalidade progressiva, de uma norma que ainda é constitucional. Porque quando houver defensoria pública em todas as cidades do país, essa norma deixará efetivamente de ser constitucional, de ser compatível com a Constituição. E pensem comigo, se o STF declarasse essa norma inconstitucional de pronto, ele estaria agravando o estado de inconstitucionalidade. Por quê? Porque a gente impedir que pessoas reconhecidamente pobres em diversas cidades do país que não têm defensoria pública pudessem ajuizar essa ação civil ex delito. A gente impedir que essas pessoas ajuizassem essa ação civil ex delito. Então ela ainda é constitucional, mas a gente está diante de uma inconstitucionalidade progressiva. O Ministério Público vai ter essa competência onde não houver defensoria pública. E quando houver defensoria pública em todos os lugares, o Ministério Público não terá mais essa competência. Bem, além disso, essa inconstitucionalidade progressiva, ela pode acontecer também naqueles casos em que o Supremo dá efeitos pro futuro à decisão. Não quero entrar aqui em maiores detalhes, porque a gente vai estudar especificamente os efeitos da decisão no controle de constitucionalidade, mas o que é o efeito pro futuro? O efeito pro futuro é a hipótese em que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade, mas ele permite que a inconstitucionalidade prossiga por mais algum tempo. E aí a gente vai ver essa hipótese, quando que isso pode, etc. Mas percebam que aqui a inconstitucionalidade já foi reconhecida. Mas o Supremo vai dizer que essa norma ainda pode existir, ela ainda é válida no nosso ordenamento jurídico por um determinado período de tempo. 6 meses, 1 ano, 2 anos, porque o Supremo joga lá para frente os efeitos da decisão da inconstitucionalidade da norma. E aí são hipóteses específicas que eu quero tratar só mais lá na frente, tá bom? Mas essa é a inconstitucionalidade progressiva, ou normas ainda constitucional, aquelas normas que estão caminhando para a inconstitucionalidade. Além disso, vamos lembrar aqui, gente, da chamada inconstitucionalidade superveniente. O que é a inconstitucionalidade superveniente? Essa inconstitucionalidade superveniente ocorre quando uma norma nasce constitucional, mas ela se torna inconstitucional porque a Constituição foi alterada ou substituída. Esse é aquele caso, gente, em que a norma ela nasceu constitucional, mas ela se torna inconstitucional por quê? Porque veio ali uma outra Constituição, ou mesmo uma alteração da atual Constituição, e aquela norma que era compatível com a Constituição
passou a ser incompatível a partir dali. Atenção para o seguinte, gente, que isso aqui é muito importante. O STF não acolhe, não aceita, não admite a chamada inconstitucionalidade superveniente. Para o Supremo, se a norma nasce constitucional e depois ela se torna incompatível porque a Constituição foi alterada ou foi substituída, essa substituição ou alteração da Constituição provoca a revogação dessa norma anterior. Se é uma Constituição nova, a gente vai usar o nome aqui de não recepção, mas no fundo o efeito é o mesmo, ou seja, aquela norma passa a não mais estar no ordenamento jurídico porque ela foi revogada. Ela passa a não fazer mais parte do nosso ordenamento jurídico porque aquela norma posterior, aquela Constituição nova ou aquela emenda constitucional nova revogou aquela outra norma que nasceu constitucional, mas que a partir dali não é mais constitucional. Então guardem isso, tá? O STF não admite a chamada inconstitucionalidade superveniente. Na atual posição do Supremo, com a nova Constituição, aquela norma anterior foi não recepcionada, ela foi revogada. Outra inconstitucionalidade que a gente tem que ficar muito ligado, que é muito comum de ser cobrada, é a chamada inconstitucionalidade formal e a inconstitucionalidade material. O que é a inconstitucionalidade material primeiro? Olha, a inconstitucionalidade material ocorre quando o conteúdo de uma norma fere o conteúdo da Constituição. Então aqui há uma incompatibilidade de matérias. Da maneira como aquela matéria foi tratada na lei, ela é incompatível com a Constituição. Então aqui há uma incompatibilidade de conteúdo. O conteúdo da lei não é compatível com o conteúdo da Constituição. É chamada inconstitucionalidade material. Mas existe também a chamada inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal ocorre quando há vício no processo legislativo. Aqui o conteúdo da norma pode ser perfeitamente compatível com a Constituição, sem problema nenhum. Porém, a forma como essa norma foi criada, o processo legislativo, faz com que essa norma seja incompatível com a Constituição. A inconstitucionalidade formal, ela pode ser subjetiva, pode ser orgânica ou pode ser objetiva. A inconstitucionalidade formal subjetiva ocorre quando há vício de iniciativa. Quando quem apresentou o projeto de lei ou projeto de emenda constitucional não tinha competência para apresentar aquele projeto de lei ou aquele projeto de emenda constitucional. Se o vício é na iniciativa, a gente diz que é uma inconstitucionalidade formal subjetiva. Mas também há a chamada inconstitucionalidade formal orgânica. O que é a inconstitucionalidade formal orgânica? Essa inconstitucionalidade formal orgânica ocorre quando um ente da federação invade a competência de outro ente federado. Então é aquela hipótese em que, por exemplo, o Estado membro legisla sobre o horário de funcionamento de comércio local. Ou quando o Estado membro vai lá e legisla sobre matéria nuclear. Ou, por exemplo, quando a União edita uma lei instituindo uma região metropolitana. Então, toda vez que um ente da federação invade a competência de outro ente federado, a gente está diante de uma inconstitucionalidade formal orgânica. Bem, se a inconstitucionalidade não for nem em razão do vício de iniciativa, ou seja, não for subjetiva, e nem for porque um ente da federação invadiu a competência do outro ente, ou seja, não for orgânica, nós chamamos de inconstitucionalidade formal objetiva. Então, a inconstitucionalidade formal objetiva é aquela que não é nem subjetiva nem orgânica. Por exemplo, não respeitar um quórum da lei complementar, que é de maioria absoluta dos membros da casa. Ou, por exemplo, um projeto de emenda constitucional que não passou por 2 turnos de votação. Então, quando o vício no processo legislativo não for de iniciativa ou não for de um ente invadindo a competência de outro ente da federação, nós chamamos de inconstitucionalidade formal objetiva. Esses, meus amigos, são os principais tipos de inconstitucionalidade no país.
Com todos esses conceitos agora, eu vou poder trabalhar tanto o controle concentrado quanto o controle difuso. Que agora você já sabe, eu não preciso ficar aqui agora dizendo um conceito para você. Olha, essa inconstitucionalidade é formal ou subjetiva. Aqui, o controle de constitucionalidade é subjetivo. Aqui, ele é concentrado. Mas o Supremo usou uma via incidental dentro do controle concentrado. Como é que isso funciona? Bem, mas essa inconstitucionalidade aqui é por ação, não é por omissão. Porque se fosse por omissão, era isso. Aqui o Supremo usou a inconstitucionalidade formal objetiva. Aqui o Supremo usou a inconstitucionalidade por arrastamento ou por reverberação, mas aqui ele usou a inconstitucionalidade progressiva. Ou seja, todos esses conceitos eu preciso que estejam bem claros aí na mente de vocês, para a gente poder trabalhar agora especificamente o controle de constitucionalidade concentrado e o controle de constitucionalidade difusa.